Olá, meus irmãos. Nós vamos agora para o quarto vídeo, né? Talvez seja o último, se for a vontade de Deus, né? Mas então, nós estávamos vendo aqui a história do que Deus nos mostrou, justamente como Deus criou a terra. Alguém estava assistindo, e eram os seus filhos, os Bene Elohim, Bene Elohim, os filhos de Deus. Eles eram chamados de estrelas da alva, da alva, da luz, estrelas da alva, né? Juntas alegremente, eram felizes assistindo aquela obra de Deus, porque tudo ali era fantástico, as coisas eram tremendas. Nós não sabemos o tempo que durou para formar Elohim. Elohim é um, mas não foi só um que foi feito. Foi feito outros, né? Tem o principal, o primogênito, mas tem outros que também foram feitos. E juntos formou Elohim. Coincidentemente, a palavra Elohim está no plural. Deuses é um Deus, mas muitos filhos de Deus, né? Muitos filhos de Deus estavam ali sendo formados. Depois Deus foi formar os céus. Eles assistiram à formação dos céus, que deve ter sido uma coisa fantástica. E Deus fala no livro de Jó a formação dos céus, mas mais do que tudo mesmo, a formação da terra é mais especial. Essa é mais diversificativa, ela é diferente, né? A gente vai estudar um pouco sobre isso, os céus mais tarde. Mas então, agora veja só uma palavra que Deus fala com Jó. Deus está falando com Jó. Então, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 21, isto aqui é uma grande revelação importantíssima para nós. Jó faz o seguinte, Deus faz a seguinte palavra, declaração a Jó, versículo 21. De certo, tu sabes. Olha, de certo, tu sabes. Porque já então eras nascido. Já então eras nascido, né? Lembra a pergunta que ele fez no começo? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Essa é a pergunta. E o versículo 21, Deus, depois de ter feito toda aquela explicação linda, maravilhosa, fantástica, deslumbrante, aí Deus fala agora, onde vieste estar? De certo tu sabes. Ele confirmou aqui. Porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Porque era grande o número dos teus dias, né? Eita, meu Deus do céu, que é muito grande, né? Uma coisa que Deus não estava fazendo aqui era ironizando Jó. Porque convém, não seria bom Deus fazer uma pergunta dessa para Jó, um homem que nasce num determinado período e morre em determinado período, vive muito pouco. Aí onde você veio estar quando eu fundei a terra? Isso não faz sentido um Deus fazer essa pergunta a um ser humano, né? Tudo bem, pode ser, você estava aqui quando eu fundei a terra, né? E começa a falar de coisas grandiosas, maravilhosas que você jamais imaginou que aconteceu. Mas Deus fala a Jó, de certo tu sabes. Sabe por que Deus fala assim? Porque tu já havia nascido. Onde estava Jó nesse momento? Lá em cima, junto com Elohim. Ele era parte dos Bene Elohim, os filhos de Deus. Viu? Todos os homens da terra, todos os que nascem nessa terra, vieram de lá. Todos eles eram Bene Elohim, filhos de Deus. Exatamente.
você, eu, todos nós. Quando o nascimento de Jeremias, Deus revelou, antes de tu seres formado, no caso na terra, eu já te conheci, né? Então, todos nós, irmão, porque a nossa memória, ela é para este mundo, ela é formada dentro do que vivemos neste mundo. A nossa memória do nosso coração está preso aqui, nas nossas experiências, desde da nossa concepção. Nós temos assim uma memória fetal, nascitura e assim por diante. Essa é a memória física do coração. Mas existe uma memória do espírito, certo? Existe uma memória do espírito. Nós vamos aprender quando Deus forma o homem. O homem é formado. Deus forma o espírito que ele chama homem, né? E coloca, acrescenta e junta um corpo e um coração, tá bem? Então, fica claro aqui que todos os homens da terra, antes de nascer, já estiveram lá em cima, eram chamados Bener Elohim, os filhos de Deus, você, eu, todos nós, né? Então nós estivemos lá. Então quando a gente lê aquela frase, Bereshit bara Elohim, criou Deus, no começo criou Deus os céus e a terra, a gente não vê anjos, a gente vê Deus. A tradução da Bíblia é Deus, mas ali tinha anjos também. Anjos formando um corpo de servos para servir Elohim, para servir Jesus, o primeiro filho. Então, todos nós temos uma origem Aleph. Aleph está em nossas raízes antes de nascer nessa terra. Aqui na terra é só mesmo um esquema. Nós vamos estudar isso para frente, tá bem? Muito obrigado por esse vídeo ter assistido até aqui.